Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: narcisistas são ciumentos? Bom, primeiro vamos tentar entender o que é ciúmes e em que nível isso pode acontecer. Ciúmes de alguém acontece quando essa pessoa tem que ter algum sentimento. Isso tem que estar atrelado ao amor, tem que estar atrelado a prazer, e a pessoa ciumenta tem que acreditar que o objeto de desejo é a única fonte ali de felicidade. O ciúmes, ele pode acontecer, pode existir um ciúmes retroativo, então a pessoa começa a ter ciúmes do passado da outra pessoa, então ela começa a fantasiar, ela começa a vasculhar, ela começa a ter ciúmes das histórias anteriores da pessoa, pode ter um ciúmes das coisas que estão acontecendo agora, e um ciúmes até do futuro da pessoa, né? Ciúmes acontece em vários níveis, então a pessoa pode ter um ciúmes normal, que é um ciúmes não possessivo, é um ciúmes protetor. Mas é um medo da perda. Um ciúmes exagerado, que aí já começa a causar um incômodo para a pessoa que sente. Normalmente isso está ligado aí a uma baixa autoestima, então isso já começa a ser um problema. E um ciúmes patológico, que aí sim a gente vê um problema também para quem é o objeto de desejo. Então a vida da pessoa fica ali travada, tanto de quem sente quanto de quem é o objeto de desejo. Então quem tem ciúmes patológico acaba criando muito problema para outra pessoa também. Então a vida da pessoa, de quem sente o ciúmes patológico, é muito complicada, é uma dor, é um sofrimento, a vida da pessoa não caminha. Olhando assim, a gente de cara já descarta que o narcisista poderia sentir ciúmes, porque a gente está falando isso atrelado a amor, atrelado a sentimento. A pessoa teria que necessariamente ter o sentimento do amor para poder sentir os ciúmes, né? Então é o medo da perda do afeto. Narcisistas expressam, verbalizam e agem como se estivessem com ciúmes, mas não sentem ciúmes. O que eles sentem é a perda do controle, a perda da admiração. E aí eles criam uma atmosfera como se isso fosse ciúmes, o que causa na vítima um sentimento muito confuso. Então, num primeiro momento, ela pode se sentir até confortável, como se isso fosse uma demonstração ali de carinho. Então, ela vai entrando num movimento de mais retração, ela vai começando a ficar mais isolada, mas na verdade não tem nada a ver com afeto. Narcisismo é controle. Então, quando o narcisista começa a ter atitudes onde ele demonstra ciúmes, na verdade a gente está falando ali de perda de controle, de perda de admiração. O que o narcisista não suporta é a vítima tendo o seu foco para outra coisa que não seja ele. E ele entende a sua vítima como sendo uma fonte de admiração, uma fonte de devoção. Então não é a perda do afeto, é a perda da admiração e do controle. Então narcisistas não vão ter ciúmes do jeito que a gente entende, mas eles expressam dessa forma. E isso deixa tudo muito confuso e faz com que a vítima se sinta amada de alguma forma, se sinta protegida de alguma forma, se sinta querida de alguma forma. A sensação que a vítima vai ter é que ela realmente está lidando com uma pessoa muito ciumenta, e a vítima também vai sendo estimulada a se tornar muito ciumenta. É muito comum a vítima ir mudando o comportamento dela, ela ir se tornando uma pessoa controladora, se tornando uma pessoa insegura, se tornando uma pessoa ciumenta. Na verdade, essa transferência que o narcisista faz, esse descontrole que ele provoca na vítima, torna a saída dela do ciclo muito mais difícil. Então, quando o relacionamento termina, ela tem muita dificuldade de romper ali a relação. Então, ela fica pendurada, fica vendo as redes sociais, fica tentando restabelecer uma conexão. Ela tem profundos ciúmes, inclusive também das histórias anteriores. Como o narcisista triangula muito, a vítima vai começar a desenvolver também um ciúmes com relação ao passado do abusador, com relação às histórias anteriores desse abusador. Então o ciúmes é super estimulado na vítima porque isso alimenta o poder ali desse narcisista na vida dela.
jogar com os ciúmes da vítima, jogar com as inseguranças dela, fazer com que ela acredite que eles estão com ciúmes, que elas estão com ciúmes, é uma das estratégias. Então, para você entender toda essa lógica, é importante você ir acompanhando como que funciona essa linha de raciocínio. Então, para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa a notificação. E o controle que o narcisista vai fazer vai ser um controle muito intenso. Ele começa a usar isso, ele começa a manipular isso de uma forma muito intensa. Então, no movimento também do isolamento, ele começa a vir com esse ciúme retroativo, ele começa a controlar as redes sociais da vítima, ele começa a controlar as amizades dela, e a vítima vai acreditando que por conta dos ciúmes, por ser muito amada, o melhor, o ideal é que eles fiquem ali mais isoladinhos mesmo. Mas na verdade é um cenário muito propício para o abuso. Então a gente tem duas coisas aí: a criação de um cenário propício para o abuso, que vai isolando essa vítima, justificado por uma atmosfera de amor, carinho e ciúmes e zelo, e um movimento onde o narcisista justifica como sendo ciúmes, o que na verdade é perda de controle, perda de admiração. Ciúmes do jeito que a gente entende, não, porque os ciúmes com relação a alguém, ele estaria ligado ao medo de perder a pessoa amada, e narcisistas não amam. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.